Agora, Yuripita, a gente chama a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, que chega entre nós direto dos estúdios de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Fernanda Manhota. Escuta, vale a pena para Donald Trump comprar essa briga com o Papa e arriscar ficar em maus lençóis com o eleitorado religioso católico, pelo menos? A gente sabe que nos Estados Unidos tem muito protestante, né? Mas brigar com o Papa, né? Como é que termina uma batalha dessa? Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, um prazer estar com vocês aqui em mais um 360. Essa é uma briga de gigantes, né? Se não do ponto de vista político, também do ponto de vista moral, né? O Papa, no final do dia, é não só uma liderança da Igreja do ponto de vista institucional, mas é também uma referência que orienta, do ponto de vista dos valores, uma boa parte da sociedade ocidental, né? E, portanto, é claro que isso gera notícia e a gente tem que olhar. Agora, Débora, do ponto de vista prático, o presidente Trump dobra a aposta justamente porque parece, do ponto de vista demográfico, eu diria, que os danos eles são menores do que nós talvez pudéssemos supor. Se a gente olhar para o eleitorado americano, talvez o elemento que mais importe nesse momento seja a polarização que já está dada e que passa por outros canais que não a preferência religiosa, né? Então, numa hierarquia daquilo que pesa mais, isso talvez seja relegado ao segundo plano. E depois, do ponto de vista da composição religiosa dos Estados Unidos, esse é um outro fator que importa muito. A gente está falando de uma sociedade que tem hoje cerca de 63% do eleitorado considerado cristão, mas desse eleitorado cristão, apenas cerca de 20% corresponde a um eleitorado católico efetivamente, ou seja, pessoas que são mais sensíveis ou que têm suscetibilidades mais afloradas quando o assunto é o enfrentamento direto com o Papa. O eleitorado mais relevante do ponto de vista do resultado mesmo, do dia a dia da política americana, é o eleitorado evangélico e, particularmente dentro desse eleitorado evangélico, o grupo do que seriam os evangélicos brancos, né? É com esse grupo que o Trump geralmente fala e é desse grupo que os republicanos mais conservadores, em geral, têm dependido nas últimas eleições. Só para vocês terem uma ideia, 20% desse eleitorado religioso, como eu disse, é católico, mais do que o dobro é protestante, né? A gente está falando de 43% de protestantes. Desses 43% de protestantes, a gente tem algo em torno de 30% sendo efetivamente esse grupo dos protestantes brancos, né? Então, a margem ou a fatia do eleitorado que se sensibiliza diretamente com essas afrontas, ela é muito pequena nesse contexto mais abrangente da política dos Estados Unidos. Não significa com isso que as pessoas não se doam com algumas interpretações, como, por exemplo, a postagem de ontem que deu muito o que falar, em que muita gente disse que o presidente Trump estaria se colocando no lugar de Jesus, né? Isso vai além da disputa com o Papa, particularmente, ou com o grupo católico de maneira mais singular. Isso afeta uma fatia mais abrangente desses cristãos que a gente mencionou. Não à toa, a Casa Branca ficou tentando ontem a tarde toda se explicar em relação a essas postagens, tentar esclarecer algum tipo de mal-entendido que possa ter sido gerado a partir dela. E hoje o presidente Trump, que ele próprio assumiu, nunca foi muito religioso, decidiu fazer ali uma concessão, né? Eu sempre digo, Débora, que o meu sonho na velhice é ter o joelho do Ney Matogrosso. Agora também tenho o sonho de ter a autoestima do presidente Trump. Sensacional! Muito obrigada. Fernanda Manhota, você é maravilhosa, porque você traz essas suas análises super aprofundadas e o tanto do seu conhecimento, né? Uma americanista estudiosa, especialmente dos Estados Unidos, nas relações internacionais de uma maneira geral, mas sempre de uma maneira tão leve que a gente termina de te ouvir com um sorriso no rosto. Então, eu vou trazer mais umas notícias e daqui a pouco eu te chamo de novo, viu? Obrigada.